Entre dois tipos que a gente vai estudar de cabos, tem características diferentes. O primeiro são esses cabos coaxiais e depois a gente vai olhar os condutores singelos, que são aqueles outros cabos de exemplos lá. Cabo para telefonia, para áudio, USB, vídeo até mesmo. Os cabos coaxiais eles são construídos exatamente com essa estrutura em que ele tem um bom condutor ao centro, ou a alma do cabo. Ele tem um isolante, ou elemento dielétrico, entre esse condutor e uma capa externa, que pode ser referido como uma blindagem ou malha externa. E o que a gente vê mesmo, a gente pega na mão, é uma capa isolante que tem por fora dessa malha externa. Então pode observar que a construção dele é bastante mais complexa. Ele tem que ter um condutor, tem que ser revestido, tem que ser revestido e ser revestido novamente. A impedância e a característica desse cabo, ela vai ter a ver com o material dielétrico que é usado no isolante, também com a característica magnética dele, obviamente, mas se pode construir com os mesmos materiais cabos com impedâncias diferentes, com características diferentes, alterando-se o diâmetro do condutor interno, A, e o diâmetro do condutor externo, ou malha, B. Então você poderia construir cabos de características completamente diferentes aqui. Tanto que a gente consegue olhar algumas expressões aqui, que a impedância característica dele pode ser determinada por 138, constante de permeabilidade magnética, permissividade elétrica, log da razão entre os diâmetros do condutor externo e do interno, e daria a impedância característica dele aqui. De novo, como a gente acabou de verificar, a velocidade de propagação da onda, ela vai ser variável, ela vai ser uma fração da velocidade da luz c, conforme a gente vê nessa expressão, v-light aqui, dividido pela raiz quadrada do produto. Permeabilidade magnética e permissividade elétrica também. E ela vai dar, então, o comprimento, a velocidade de propagação da onda daquele carro. Por ter uma capacitância característica em picofarads por metro, que é a capacitância entre o condutor e a malha externa, e também ter uma indutância característica também por metro, de acordo com o comprimento do cabo. Esse cabo, como qualquer outra linha de transmissão também, ele vai ter um comportamento mais ou menos como um arranjo de vários indutores e capacitores entre os seus terminais de entrada. Geralmente o terra é referência à malha e o terminal central e os terminais de saída. Então existe uma frequência de corte a partir da qual esse cabo vai começar a rejeitar, ou uma frequência de corte a partir da qual a metade da potência injetada na entrada do cabo vai sair. Ou melhor, corrigindo isso aqui, em relação à baixa frequência, a frequência de corte é aquela frequência na qual a potência do sinal vai ser a metade do que uma frequência mais baixa, próxima a DC. Então a frequência de corte ela também é relacionada com parâmetros geométricos, B e A, constantes de elétrica e permeabilidade magnética também do cabo. Então os fabricantes têm tanto materiais com características diferentes quanto geometrias de cabos diferentes também para ter todas as características. Uma coisa interessante, existem cabos mais grossos e mais finos. Em geral, os mais grossos têm vantagens em relação à perda de sinal, em relação à frequência de corte também. E se consegue com cabos de diâmetros diferentes também se chegar à mesma impedância do meio. Se for olhar para essa característica aqui. A gente pode fazer um cabo de 50 ohms, desde que eu mantenha os mesmos materiais em uso e que eu tenha a mesma relação entre os diâmetros interno e externo, do condutor interno, o alma, e do condutor externo, o malha. Mantendo a mesma relação, eu tenho a mesma impedância. Então eu posso construir cabos com diferentes características. E a gente encontra comercialmente, inclusive, isso. Para a gente ter uma ideia de referência aqui, um cabo coaxial tipo RG59, ele tem 770 nanohenry por metro, um valor estimado aí de indutância. Tem uma outra questão. Esse cabo ele vai garantir a integridade dessa impedância no meio, desde que ele tenha sempre um diâmetro constante, distância constante entre o condutor interno e externo. Então, uma vez que eu começar a torcer demais esse cabo, ele tem um raio de curvatura mínima. Se eu torcer ele demais, ele quebrar,
torcer demais e amassar esse dielétrico aqui, ele muda a característica dele. Então, ele muda a impedância característica e pode ser um prejuízo. Então, ele tem todo esse cuidado para se manter a impedância característica, ele não deve ter torcido abaixo do raio de curvatura especificado pelo fabricante. Em geral, esse tipo de cabo ele é usado em frequências superiores a 10 MHz, dezenas, centenas, até gigahertz. Para ter uma ideia, esse tipo de cabo, com essa estrutura coaxial, são os mesmos cabos que pontos de acesso à internet externos são usados, que são eu posso ter um roteador de internet aqui dentro, com uma antena externa, ligada por um cabinho, vai até lá em cima e funciona 2.4 GHz com uma pequena atenuação. Usado em TV, internet via cabo, antena de radiofrequência, TV, rede para computadores, redes antigas, hoje em dia não se usa mais tanto. E hoje em dia se usa muito ainda em câmeras analógicas, câmeras de vigilância. Ele tem uma razoável imunidade de interferência externa, porque afinal ele é fechado, o condutor que está dentro dele está protegido por uma malha e o sinal todo transita naquele espaço dielétrico entre os dois condutores. Se for ver bem, ele tem uma estrutura parecida com aqueles guias de onda que a gente viu lá, aqueles canos, né? Mas ele tem um condutor interno, então ele é fechado. A especificação principal dele tem a ver com as perdas pela distância. Ou seja, a perda, a atenuação do sinal, ela vai ser resultado da distância, comprimento em metros, vezes a atenuação característica, que é dada pelo fabricante em dB por metro. Existem diferentes tipos de cabo que resultam em diferentes perdas. Isso está muito relacionado com esse fator dinheiro, custo, e em geral elas não vêm especificadas especificamente por metro, mas às vezes por unidade de 100 metros. Tanto dB por 100 metros de distância. E é isso que é a maior limitação em aplicar esse tipo de cabeamento para longas distâncias. Se a gente for ver hoje em dia, quase todos os operadores de TV a cabo já estão migrando para infraestrutura de fibra óptica. Exatamente por ter uma atenuação menor, ter outras características interessantes, isolação elétrica também, e permitir transmissões de mais longa distância. Mas cabos coaxiais vão sempre existir, vão sempre estar por aí, porque eles são fáceis de lidar e são compatíveis com a maior parte dos dispositivos. Quando eu desenhei antes um pequeno circuito mostrando uma indutância e uma capacitância, que atua como filtro passa-baixas, aqui eu tenho um modelo de transmissão, de linha de transmissão mais complexo, que tem dois elementos aqui. Um elemento G, que é uma resistência em paralelo com esse capacitor, e um elemento R, que é uma resistência em série. Esse elemento G, ele é o resultado de que aquele isolante não é ideal entre o condutor principal e a malha externa. Então tem uma pequena corrente de fuga, mas ele costuma ser bastante desprezível e é pouco significante. Já esse elemento R é uma resistência que está em série com o cabo, então toda corrente elétrica que flui por aquele cabo vai ter uma pequena atenuação. E somado a esse efeito de que existem indutâncias e capacitâncias espalhadas pelo cabo, elementos distribuídos, né? Não existem fisicamente os dispositivos separados lá, mas é uma característica implícita do próprio cabo, né? Essas indutâncias e capacitâncias implícitas da construção dele formam um filtro passa-baixas, que vai atenuar certas frequências, mas também essas resistências, as duas, também colaboram em aumentar um pouco mais ainda a atenuação e perdas de sinal nesse cabo. Se conseguem resistências menores, por exemplo, no cabo, utilizando ligas metálicas melhores, tipo cobre para malha, aumentando a espessura da malha, aumentando a espessura do condutor central, tem resistências menores aqui. Claro que a gente tem que, para fazer sentido usar esse tipo de cabo, a gente também tem que ter uma conectorização com impedância e diâmetro compatível. E é uma das nossas preocupações para garantir aquela impedância do meio constante lá. É uma atenção na instalação. Primeiro ponto é o efeito manobra ou avaria na malha, que é aquilo que cerca o condutor central, fora da isolação, ele vai causar uma variação na impedância do meio. Então não adianta nada ter terminações, ter cabo adequado, ter uma baixa perda de comunicação, ter os splitters corretos sempre no meio do caminho e dobrar o cabo, que vai causar uma perda tão significante quanto uma reflexão de sinal. E também as terminações em aberto, é interessante botar terminações nas pontas em aberto e usar divisores, não fazer gambiarra para dividir o sinal entre dois cabos aí no meio de qualquer forma. Quando incluir a antena, também a antena deve ter a mesma impedância de entrada no meio e um transformador de impedância, ou então um transformador de impedância na saída da antena. Tem um dispositivo que
televisões mais antigas utilizavam, que era um conversor de impedância entre os cabos, esse dispositivo aqui. O padrão mais comum, mais antigo, televisões do tempo preto e branco, a entrada da televisão era literalmente dois parafusinhos em qual o cabo que vinha da antena era um cabo assim. Você descascava o cabo, enrolava naqueles parafusinhos e apertava ele e não tinha conector, nada, não tinha preocupação nenhuma. Isso aqui tem impedância característica assim, 300 ohms. Esses dois cabos afastados dessa distância, com esse diâmetro. Quando começaram a chegar as televisões com entrada coaxial, então, opa, vamos reutilizar a infraestrutura que já existe, todo mundo já tem esse cabo lá em casa, vamos botar um pequeno transformador que transforma de 300 ohms para 75 ohms. Aqui. E aí entra na entrada coaxial lá da televisão. O que tem dentro desse dispositivo aqui não é nada mágico. Isso é literalmente um transformador eletromagnético pequeno, com meia dúzia de espiras de um lado e meia dúzia menos X no outro. Poucas voltas ali, 3, 4 voltinhas de um lado e do outro. E aí, a impedância percebida por um cabo de um lado e a impedância percebida pelo outro fica compatível. Os 300 ohms vai permitir uma perda de inserção mínima e uma reflexão, uma perda de inserção mínima, ou seja, máxima transmissão de energia de um lado para o outro. Ele também é bidirecional e uma perda de inserção mínima. Uma reflexão zero praticamente. Isso se chama de balloon, né? Para fazer essa conversão aí. Além de fazer essa conversão de impedância, tem alguns deles que também têm a seguinte característica, em que muitas vezes vindo da antena, o sinal é chamado desbalanceado. Um dos terminais é a terra e outro terminal leva uma variação do sinal, que realmente é o sinal que se propaga ali. E aí alguns deles têm uma topologia específica de transformadores ali dentro, geralmente são dois magnéticos pequenininhos, que fazem o sinal ficar balanceado na saída. Que é, em relação ao terra, que não existe, nenhum dos dois terminais está ligado efetivamente ao terra, um dos sinais ele tem a fase invertida em relação ao outro. Mas então existem balões que fazem essa conversão entre transmissão desbalanceada e conversão balanceada. Ainda segue sendo utilizado então esse tipo de cabo coaxial, esse tipo de infraestrutura em câmeras de vigilância, é muito comum. Em gravadores digitais, lá DVR de câmeras é muito comum. E antigamente foi usado em rede de computadores, inclusive as primeiras versões da internet usavam esses cabos. Porque afinal as redes de computador não exigiam uma grande taxa de dados de transmissão, era um cabo que era altamente disponível, utilizado em instrumentação e outras interfaces aí de mais alta frequência. E os padrões de internet 10 base 10 2 que surgiram no início dos anos 80, e as suas variações também, FinNet e FiCNet, que usavam cabos mais grossos ou mais finos, eles usavam cabos coaxiais para ligar os computadores. E, basicamente, o único dispositivo centralizador da rede era um barramento, porque ele é completamente passivo. Os computadores têm uma política de acesso ao meio, que a gente vê lá em rede de comunicação. E nas terminações do cabo existem terminadores de 50 ohms. Os cabos têm em torno de 50 ohms também. E cada computador no meio tem uma derivação desse tipo, o tipo T, e terminações nos finais. E esses computadores, cada um transmite no mesmo momento. Existe uma política de verificar se houve uma colisão, se todos transmitiram ao mesmo tempo, e retransmitir. Já caiu fora de uso isso aqui, principalmente porque os cabos de condutores singelos, que é a próxima parte da aula, ou a aula que vem, a gente vai ver, eles atingiram aí preços e características para comunicação muito mais atraentes do que os cabos coaxiais. Também se usa hoje em dia em conexão do ponto de acesso em rede sem fio até a antena, principalmente. E esses aí, nessas aplicações, eles são tipicamente 50 ohms, e muitas vezes o que a gente vê por aí é um cabo com diâmetro um pouquinho menor. Aqui eu tenho uma tabela que compara valores, se não estou enganado, remonta a 2018 ou 2017, não são valores atualizados depois desse aumento da inflação recente, em que a gente consegue comparar 4 tipos de cabo aqui, cabos coaxiais todos, RG58, RGC58, RG59 e RGC11. Uma coisa importante, esses dois têm impedância característica 50 ohms, esses dois têm impedância característica 75 ohms. Poderiam ser usados de forma alternada aí. Se um deles, 75 ohms, é mais comum para TV, eu poderia usar ele para outra aplicação que exige 50 ohms? Poderia, se eu tiver um transformador no meio do caminho ali. Não tem problema nenhum. A aplicação, o tipo de protocolo de comunicação, isso não influencia na escolha da impedância do cabo. Só que garante a compatibilidade da infraestrutura.
Agora, outra característica que a gente está vendo aqui, que é aqui a atenuação em dB para cada 100 metros do cabo, é importante se observar, principalmente na comparação aqui em cima entre o RG58 e o RGC58, que para as mesmas frequências, o RGC58 tem perdas bem menores. Perda de atenuação 7 dB por 100 metros contra 10.9, e uma perda muito mais significante na frequência de 800 MHz. Para a gente ter uma ideia lá, a televisão vai até alguma coisa perto dos 900 MHz, então a gente teria que olhar para essas maiores frequências aqui para usar um tipo de cabo desse para TV. Apesar de não é muito comum, 75 é mais comum para TV. Mas aqui a gente consegue perceber que cada 100 metros vai ter 20 dB de diferença na atenuação, praticamente, entre um cabo e outro. Então o RGC 58 seria vantajoso nesse aspecto. Agora, o preço eu não consigo indicar exatamente aqui, porque pode ter aspectos mecânicos do RG 58 que sejam beneficiais benefício de um e de outro. Já para esse cabo aqui, que é um cabo de 75 ohms típico para utilização em TV, basicamente o pessoal que instala net aí provavelmente usa um cabo desse tipo aqui. O RGC11 ele também tem atenuações muito menores, a gente observa em toda a faixa aqui, do que o RGC59. E aí, nesse caso, eles têm a mesma impedância, a gente vê que o RG59 é muito mais barato, que é um fator aí de mais de 8 de diferença. Então a gente consegue perceber que provavelmente a estrutura do RGC11 tem a maior quantidade de cobre, tem uma malha mais bem feita, talvez o diâmetro dele seja maior, tenha mais material, e obviamente tem um valor comercial mais alto aqui nesse caso, em função dele ter uma atenuação muito menor. A gente olhar em 800 MHz aqui, arredondando de 40 para 14, 26 dB de diferença, bastante diferença aí na atenuação dos sinais em 100 metros, né? Então existem cabos para todos os gostos, com atenuações maiores e menores, preços maiores e menores e impedâncias características. Basicamente, comercialmente, o que a gente encontra por aí, cabos coaxiais, são de 50 e 75 ohms. Já comentei brevemente aqui quais são os motivos para essas perdas e custos diferentes. Quantidade de material, qualidade de material ali, densidade da malha externa, alguns têm uma malha maior. O próprio diâmetro dos cabos são diferentes, para ter a mesma impedância e ter características de perdas menores, por exemplo. A qualidade do material de elétrico empregado, condutor, blindagem, a resistência mecânica deles. Alguns desses cabos podem ser feitos para serem instalados externamente, na rua, aí, em postes, até mesmo instalação aérea. Outros podem ser adequados somente a meios protegidos, uma instalação dentro de uma casa, protegido sempre. E uma maior funcionalidade permite um melhor desempenho. Em geral, os cabos mais caros, a maior parte das vezes, têm também esse benefício de uma menor atenuação. E outro fator que pode ser contado aqui é que para essas instalações aéreas o peso do cabo é muito sensível. Eu posso precisar instalar lances mais longos aí, então um cabo com peso menor é uma vantagem também.